Existe um painel de checagem de fake news, CNJ, que investiga se uma informação ela é falsa ou se ela é verdadeira, e ele coloca lá um painel de quantas informações falsas são produzidas. Acho que em 2019 ele informou que mais de 2 milhões de informações foram produzidas falsas. Eu não me recordo ao certo se foi no dia ou que período que foi, mas foi um curto período de tempo dessa checagem e mais de 2 milhões de informações eram falsas. Isso é um problema para nós, porque hoje em dia qualquer um pode produzir informações e postar nas suas redes sociais. Nesse canal também mostra veículos renomados produzindo informações falsas. Isso traz para nós uma pergunta: o que é verdade? Meu objetivo hoje não é falar de política, ou quem está certo, ou quem está errado, direita, esquerda, político A ou B. Meu objetivo aqui é dizer e perguntar para você e levá-lo à reflexão mas o que é verdade? Sendo que a gente está cercado de tanta mentira, de tanta enganação. O que é verdade? Como identificar a verdade? Como reconhecer a verdade? E qual atitude se espera que um cristão tenha perante a mentira, perante a inverdade? Nessa lição, Jesus fala que o reino de Deus, ele é o rei do reino de Deus. O reino dele não é desse mundo. E essa é a nossa doutrina dessa semana. Nós vamos falar sobre como esse reino é diferente. Como não lutamos com as armas que o mundo dá. A gente luta com as armas espirituais. E as armas espirituais, elas são poderosas. Mais poderosas do que as armas deste mundo. Temos que deixar de lado a fake news, um partido, um lado a seguir, a apoiar. Nós temos que deixar de lado isso, porque isso muitas vezes nos leva a desconfiar do plano soberano de Deus, a não crer no que Deus tem para nós, a não crer no nosso reino, que não é deste mundo, porque somos seguidores de Cristo. Muitas vezes a gente deixa de esperar a segunda vinda de Cristo para lutarmos por causas terrenas. E nossa luta não é com causas terrenas. A nossa luta é a luta espiritual, porque sabemos que o nosso reino não está aqui. Estamos aguardando a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, como estudamos na lição 17. E com isso, eu convido você a olhar João, do capítulo 18, versículo 28 ao capítulo 19, versículo 16, e vamos dividi-lo da seguinte forma: desafiando a verdade e respondendo à verdade. Na primeira divisão, no versículo 28, diz que eles pararam em frente à casa do governador romano, mas não entraram. Nós estamos no contexto da semana passada que Jesus é preso pelos guardas dos fariseus, dos homens de lei de Israel, os fariseus, daqueles homens que deveriam trazer a religião, deveriam aguardar o Messias e prender o Messias. E agora eles levam o Messias para a casa do governador. E lá eles não entram, para evitar uma impureza cerimonial, porque queriam participar da Páscoa. Irônico isso, né? Os líderes judeus estão tão cuidadosos em guardar a lei e não serem cerimonialmente impuros, mas o que estão fazendo? Eles estão tramando o assassinato do Messias e não queriam ser pegos em impureza cerimonial.
Nas notas dessa semana explica muito bem, com maiores detalhes, o cenário político e o motivo pelo qual os líderes judeus foram até Pilatos. Mas a gente pode parar aqui um pouco e pensar nas nossas próprias vidas. Quando olhamos para a aparência externa, quando olhamos para a aparência desses líderes, eles estão tentando cumprir a lei, uma cerimônia, certificando-se que cerimonialmente eles estariam limpos, mas eles estavam planejando matar Jesus e ignoraram a sujeira de dentro dos seus corações. Quantas sujeiras em nossos corações abrigamos e tentamos apenas parecer cristãos, cumprindo um ritual apenas de ir na igreja aos domingos e esquecemos dos nossos corações? Como podemos abrigar motivos ou pensamentos impuros enquanto mostramos uma imagem que ignora a verdade que está escondida dentro de nós? Os líderes judeus bateram à porta de Pilatos, o governador romano saiu ao seu encontro. Os versículos 29 a 31 diz: que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: leve-no, julguem-no conforme a lei de vocês, mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Os líderes judeus aqui estão insinuando que as acusações contra Jesus são tão graves que a punição não pode ser aplicada por eles. Porque eles queriam que Jesus fosse morto. Sob o domínio romano, os líderes judeus não tinham poder de condenar pessoas à morte. Isso foi e era reservado ao governo romano. Parece que tudo está funcionando de acordo com o plano deles. Parece que eles estavam convencendo o governador, tudo dando certo. Mas João vem aqui no versículo 32 e esclarece: isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que estava para sofrer. João queria que seus leitores soubessem a verdade, que toda a situação não era a ideia dos líderes religiosos, dos judeus, mas, na verdade, o cumprimento do plano soberano de Deus, que Jesus morresse na cruz. Isso faz parte de um plano maior de redenção de Deus. Então Pilatos volta para dentro e chama Jesus, e ele começa uma pergunta simples: você é rei dos judeus? Jesus desafia essa verdade. Jesus procurou desmascarar a verdade que os líderes estão tentando esconder. A resposta de Jesus, versículo 34, diz: essa pergunta é tua ou outros te falaram a respeito? Aqui Jesus faz uma provocação, uma pergunta profunda. O que você acredita a ideia é sua ou algo que você simplesmente ouviu? Vivemos num mundo, numa sociedade sobrecarregada de informações. Como eu mencionei no início, muito fácil consumimos informações erradas, fake news, e não temos um poder de crítica sobre essas informações. A pergunta de Jesus: essa ideia é sua ou algo que simplesmente ouviu? Quando olhamos para as nossas redes sociais, Instagram, Facebook ou outras, que supostamente existem posts de vida cristã, como agir em determinadas situações, fim dos tempos, guerras iminentes, mensagem de autoajuda. Você ouve e simplesmente acredita, aplicando na sua vida, sem levar o contexto da verdade que você pertence ao reino de Deus? As suas armas não são humanas e você está esperando a segunda vinda do Messias, de Jesus? Quando confrontado com essa pergunta, Pilatos responde sucintamente no versículo 35: sou judeu? Acaso sou judeu?
se defendeu, né? Pilatos fica surpreso. Estava acostumado a ser questionado. Ele que questionava as pessoas. Ele que estava no poder, no controle, não estava acostumado a alguém levá-lo mais profundo nos seus pensamentos. O Espírito Santo de Deus muitas vezes nos desafia e nos desafiará. Ele poderá desafiar o nosso conforto e as nossas crenças. Como Pilatos, podemos sentir aquela dor na consciência e reagir de forma defensiva. Não gostamos, ignoramos e seguimos em frente. Mas a questão ainda permanece. Jesus nos desafia a pensar criticamente. Ele desafia a nossa fonte de verdade. É ideia sua ou você leu num post? Em repetidos posts colocado por uma inteligência artificial para que você creia naquilo. Ou algo que você ouviu. Sentimos esse desconforto. Pilatos segue em frente. Ele desvia da pergunta de Jesus e volta com outra. Na segunda metade do versículo 35, ele diz: o teu próprio povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Se você não vai me dizer quem você é, diga-me o que você fez. Jesus ainda não parou em desafiar essa verdade de Pilatos. Jesus é Deus. Jesus é soberano. A resposta dele no verso 36 diz: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Na resposta de Jesus destaca-se 2 pontos. O primeiro é que, de fato, aponta para a realeza de Jesus. E segundo, aponta para coisas celestiais. Ambas afirmações teriam sido um desafio para Pilatos, como governador romano, mas também para nós, um desafio dos tempos de hoje. Desafiou tanto Pilatos lá atrás, na posição que ele estava, e nos desafia na posição que temos hoje. O reino de Deus muitas vezes é algo estranho para nós. Quando pensamos em reinos, pensamos em poder físico, comando político, justiça, dinheiro, fartura, ausência de corrupção. O rei senta-se no trono com um grande manto, reina sobre o seu reinado, tudo funcionando fisicamente. Mas o reino de Deus, é aqui que Jesus reina, é diferente, porque não é deste mundo. Não é caracterizado por cartazes com o rosto de Jesus. Não há grande trono na terra, cores, caminhada, contagem de número de seguidores. Não há grandes paredes, palácios. Não. Jesus disse: se o meu reino estivesse nessa terra, haveria pessoas lutando por mim. Em vez disso, o reino de Deus é caracterizado pelo governo e reinado soberano de Deus ao longo da história. Desde o primeiro dia, quando Deus criou o mundo, tudo o que Ele diz vale. Sua palavra, Ele colocou, com a sua palavra, Ele colocou a terra em movimento. Com a sua palavra, a terra foi inundada. Com sua palavra, os reinos vêm e vão. Governantes vêm e vão. Com sua palavra, até mesmo a vida e a morte de Jesus na cruz foram profetizados centenas de anos antes de acontecer, exatamente como tinha sido escrito. Este é o reino de Deus. Melhor do que isso, o reino de Deus se estende soberano sobre a terra até hoje, sobre mim e sobre você. Deus tem seus planos, Deus é soberano. E esse reino vai além da nossa visão, do que passamos, das nossas dificuldades, vai além dos governantes, vai além dos nossos ideais. Esse reino aponta
para uma segunda vinda de Cristo, onde estaremos com Ele. Jesus fala de um reino no futuro, quando Ele retornar, que Ele vai governar essa terra conosco. Ele vai governar. Ele vai ser o governante. Um governante com cetro de ferro, onde Ele trará a justiça. Ninguém que suba ao governo hoje será comparado ao governo de Cristo. Temos que esperar Jesus, o nosso Deus, voltar. O conceito de reino de Deus desafia-nos, porque a crença no reino de Jesus determina a forma como vivemos a nossa vida hoje. Se esperamos esse reino, se esperamos a vinda de Cristo, vivemos hoje de uma maneira melhor, amando, respeitando, servindo, apontando todos para a vinda desse reino. As palavras de Jesus desafiaram Pilatos. Primeiro, ele desafiou a fonte de verdade. Essa ideia é sua ou você ouviu de alguém? Depois ele desafiou a verdade de Pilatos, que Jesus era verdadeiramente o rei, não um reino terreno, mas um reino celestial ainda maior. E o desafio de Jesus, a verdade de Pilatos, é o mesmo desafio que recebemos hoje. Jesus nos pergunta: o que você acredita é verdade sobre mim? Jesus reivindica ser um rei, não apenas um rei no reino de Deus, mas também ser o rei das nossas vidas e dos nossos corações hoje. Verso 37 diz: tu dizes que sou rei, de fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. É isso que nós temos que olhar e ouvir, a verdade de Cristo, não fake news. Com isso a gente chega ao nosso primeiro princípio. Jesus, o Rei, reivindica a autoridade absoluta sobre nossas vidas. Jesus, o Rei, reivindica a autoridade absoluta sobre nossas vidas. O que você acha dessa verdade? Quando se trata de pergunta, quem você acredita que governa a sua vida? Qual a sua resposta? Você acha que permite que as coisas como família, carreira, lazer, partido político governe sua vida? Jesus está perguntando: essa é a sua ideia ou outros lhe disseram? Ou a rede social está te dizendo? E quando Jesus te desafia, eu testifico a verdade e todos que estão do lado da verdade me ouvem, como você responde a essa afirmação? Quando Jesus te desafia, eu quero ser um rei em sua vida, meu lugar de direito na sua vida é o meu trono, não seu trabalho, não seu lazer, não seus amigos, não sua família, não sua carreira, como você responde? Quando olhamos para as respostas de Pilatos aos desafios de Jesus, em ambos os casos, elas foram curtas e defensivas. Você responde na defensiva a essas perguntas de Jesus? Quando o Espírito Santo vem e te desafia sobre prioridades, você responde de uma maneira defensiva? Ou você fica desconfortável com o que o Espírito Santo está te desafiando? Você pedirá a Deus para ajudá-lo a enfrentar esse desconforto e olhar para essas perguntas, uma maneira de falar: Senhor, eu quero viver o teu reino, eu quero viver para o teu reino, eu quero aguardar a tua vinda, porque o nosso reino não é daqui. Segunda divisão, vamos ver agora a resposta de Pilatos para essa verdade. Versículo 38 a 40 diz: quem é verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa.
Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles em resposta gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Em cada Páscoa era tradição libertar um prisioneiro judeu. O plano de Pilatos era tentar liberar Jesus. Mas o que vemos, embora Pilatos soubesse a verdade que Jesus não era culpado, ele não estava disposto em apoiá-lo. Ele não estava disposto simplesmente em libertar Jesus como um homem inocente. Em vez disso, ele se esconderia atrás desse costume, tentando libertar Jesus como prisioneiro, se livrando de ficar mal politicamente de ambos os lados. Não acusar alguém injustamente, mas também não perder o apoio dos líderes judeus. A próxima coisa que Pilatos faz no verso 19:1 é brutal. O que ele faz? Ele mandou açoitar Jesus pelos soldados. Jesus é forçado a usar uma coroa de espinho. Ele é esbofeteado, ridicularizado, chicoteado. Jesus é ensanguentado, humilhado, espancado, tanto física como mentalmente. A escolha de Pilatos de fazer com que Jesus fosse açoitado foi na esperança de que isso gerasse uma comoção no povo, nos judeus, e permitisse que Jesus fosse liberado. Mas tudo o que ele conseguiu foi trazer humilhação e dor para Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Mostra o coração manipulador e cruel de Pilatos. Mais uma vez, isso desafia-nos a pensar sobre como tratamos a verdade de Jesus. Onde podemos não permanecer firmes na verdade de Jesus, em vez disso, sujeitamos o nome de Jesus ao ridículo, porque não guardamos a sua verdade, apenas citamos que somos cristãos. Bom, depois dessa tortura, Pilatos traz Jesus para fora, esperando que os judeus ficassem satisfeitos, mas é completamente oposto. A pressão realmente se intensifica. Os judeus agora pedem a crucificação, um dos piores e dolorosos métodos de execução do tempo, de todos os tempos. Intensificando sua acusação contra Jesus, verso 7, diz: os judeus insistiram. Temos uma lei, de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Então eles passam a insistir. O plano de Pilatos foi frustrado. Isso é uma grande notícia para Pilatos. De repente o medo toma conta do seu coração. Jesus era o Filho de Deus, isso muda tudo. Ele puxa Jesus de volta e agora pergunta no versículo 9: de onde você vem? Jesus permanece em silêncio. E aí Pilatos tenta intimidar. Como um governante: você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Aí Jesus, essa aí eu vou responder. E Jesus no versículo 11 responde: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Isto confirmou para Pilatos que havia algo diferente, verdade, nas afirmações de Jesus. Jesus sabia exatamente onde estava, o que estava fazendo e quem deu autoridade para Pilatos fazer isso. Essa intimidação não teve efeito. Então ele dobra seus esforços para tentar libertar Jesus. Mas novamente, quando olhamos para o coração de Pilatos, vemos que a motivação simplesmente não está certa. Pilatos está agora agindo de acordo com a verdade das afirmações de Jesus por medo e não de coração. Em vez de reconhecer a posição de Jesus como Salvador, Rei, submeter-se à autoridade de Jesus, ele reage por medo. Pilatos, como governante político desta área, tinha autoridade total. Era o homem mais poderoso de lá.
Ele poderia ter, no entanto, em vez de reconhecer a sua verdadeira posição diante de Deus, ele agiu por medo e teimoso. Quando Jesus pronunciou essas palavras, dizendo que a autoridade de Pilatos foi dada por Deus, isso poderia ter encorajado a Pilatos e saber que a autoridade para libertar Jesus foi designada pelo próprio Deus. Pilatos poderia ter escolhido responder à verdade e se submeter a Deus em reverência, depender de Deus e confiar na sua força. Mas em vez disso, ele ficou com medo, se agarrou nesse sentimento de medo. O medo das pessoas ao seu redor, medo de quem Jesus realmente era, o medo da verdade. Ele tinha todo esse medo. Pilatos volta mais uma vez, traz Jesus com ele e tenta argumentar com o povo novamente. No versículo 12 diz: daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Aí o pessoal acha que vai mais fundo no medo de Pilatos. Aperta a ferida dele. Eu estou falando que alguém maior que você, que te deixa com medo, se você não fizer isso, você não é amigo de César, do imperador. Eles agora estão acusando Pilatos de traição, se deixarem Jesus ir. Pilatos tenta mais uma vez apresentando Jesus no versículo 14. Eis aí o rei de vocês. Mas eles gritavam: levem-o embora, crucifiquem-o. E a pergunta final de Pilatos aos judeus revela a sua escolha final, na forma de como ele respondeu essa afirmação de Jesus: devo crucificar seu rei? Essa pergunta mostra que Pilatos decidiu rejeitar a verdade, decidiu não olhar para ela. Pilatos transfere sua total responsabilidade para os judeus quando lava as mãos, tentando dizer: vou deixá-los decidir o destino de Jesus. Mas ao fazer isso, Pilatos fez sua escolha. Sua resposta à verdade eterna de Jesus foi uma resposta de rejeição. Porque ao entregar Jesus para ser crucificado, Pilatos decidiu rejeitar Jesus. Não existe ficar em cima do muro quando se trata em responder a Jesus, ao Evangelho. Ou aceita ou rejeita. Não existe meio termo. Tiago diz que a religião imaculada é aquela que não se conforma com os padrões do mundo, ajuda os órfãos e as viúvas e não se conforma com os padrões do mundo. Pilatos rejeitou. Não podemos adiar isso para mais ninguém. Não podemos permitir que nossas famílias, amigos ou nossos cônjuges façam essas escolhas por nós. Ou quando tudo estiver bem, ou quando acontecer XY coisas, não podemos. Cada pessoa é responsável por fazer uma escolha e cada pessoa será responsabilizada por essa escolha. E com isso a gente chega ao nosso segundo e último princípio. Cada pessoa aceita ou rejeita a verdade eterna de Jesus. Cada pessoa aceita ou rejeita a verdade eterna de Jesus. A que verdade de Jesus o Espírito Santo está levando você a responder? Talvez seja a verdade de que Jesus é o Rei da sua vida? Ao considerarmos as diferentes verdades de Jesus com quais você está lutando, o que Jesus está te dizendo, está trazendo de verdade e você está resistindo, está lutando contra? Que verdade você e eu comprometemos, favorecendo-nos em detrimento de Jesus? Quais mentiras você tem acreditado? Quais fake news você tem lutado por? Ou qual é a verdade que você está lutando por, ao invés de Jesus, o reino de Deus e a segunda vinda de Cristo?
Quais verdades estamos evitando por medo? Que verdades estamos tentando transmitir ou mesmo apenas varrer para debaixo do tapete? Muitas verdades sobre Jesus podem ser difíceis de aceitar, mas cada verdade sobre Jesus requer uma resposta, aceitá-la ou rejeitá-la. Jesus nos chama a aceitar todas as verdades sobre ele. Ele define e estabelece corretamente a verdade e a autoridade divina. Jesus não é um fake news. Como rei, ele tem direito absoluto sobre nossas vidas. Quando fizermos isso, ele mudará nossas vidas, movendo em direção à sua verdade, alinhando a nossa vontade ao propósito do reino e à segunda vinda dele. Que as verdades eternas de Jesus desafiem as nossas ideias egoístas, o nosso comportamento, o quanto estamos nos parecendo com o mundo, e que possamos abraçar essas verdades, permanecendo em Cristo, moldado pelo teu caráter, moldado pela tua verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará deste mundo e do padrão deste mundo. Tenha uma ótima semana, até semana que vem.